programa VIP de hoje está começando e no estúdio eu recebo duas autoras, a Luciane Mildenberg e Ana Maria Moser. Elas são autoras, né, escreveram conjuntamente com outras mulheres o livro Metamorfoses da Maturidade, organizado pela Giana Ferreira, da Humanos Editora. Eu tenho a alegria de receber vocês aqui, sejam bem-vindas. Obrigada, Cris. A gente também está muito feliz de estar aqui falando um pouquinho do livro. Até trouxe ele aqui para a gente poder comentar. Sabe o que é bom? Entrevistar pessoas que a gente conhece há muito tempo. É verdade. E que, de certa maneira, eu acompanho a trajetória já ao longo de 2 décadas. Eu acredito que eu conheça vocês ao longo de duas décadas. E a escrita da história de vocês vem justamente nesse movimento que aconteceu nessas 2 décadas, né, de a sua profissão, a sua a paixão pelos esportes, que foi agora mais recente. Isso. A Ana, conheço da área de advocacia, eu falo que ela é uma das poucas pessoas que lembra de mim advogando. Eu lembro. Ela lembra de mim no fórum. Pois bem, primeiro, para a gente começar, como foi o convite? Receber um convite para escrever um artigo deste livro, né, um capítulo deste livro. Vocês já escreveram outros livros, eu sei que todas escrevem por conta da profissão, sim, mas livros, artigos em um compêndio, né, em uma coletânea assim, de outros textos, de outras pessoas. Ana, pode falar. Deixa a Ana começar. Então, Ana, quando eu recebi esse convite, foi na verdade um desafio, mas como eu não fujo muito das ideias inovadoras, prontamente eu aceitei, até porque era um convite da Giana, e nós desenvolvemos sempre trabalhos em conjunto, então foi algo tipo, vamos, eu falei, vamos, e tipo, tá tudo bem, vamos começar a desenvolver. A questão foi na hora da produção desse texto, que ali a gente começa a pensar o que eu vou escrever, como eu vou contar. E você sempre conta a história do outro, né? Como advogada, escrevendo o relato, né, da lide, né? Ouvindo o seu cliente, pessoa, trazendo sempre. Ou textos mais científicos da área. Sempre científico. E o mais interessante... Tem que se posicionar, né? Falar sobre a minha história, que sempre foi preservada, também foi algo diferente. Eu nunca contei a minha história para outra pessoa, a não ser para os amigos íntimos, e de repente essa história estaria estampada dentro de um livro. E como fazer para aquilo se tornar algo... Aí comecei a preocupar, como será que as pessoas vão ler essa história? O que elas vão sentir com essa história? E a minha única ideia para me soltar e para me libertar mesmo de todas as crenças, de todos os medos, foi imaginar que eu estava contando para um amigo próximo, e conforme eu fui contando, teve momentos que eu ria sozinha. Então foi um sentimento muito verdadeiro ali naquele momento da história. E são, acho que todas, né? Acho que a Lu também, eu já li a historinha da Lu também. São histórias diferentes, porém elas conversam. Elas se completam, se complementam, né? Como nós somos, quando a gente começa a ler o livro, nós percebemos o quanto as mulheres, a partir dos 40 anos, possuem a semelhança de algumas inseguranças, mas ao mesmo tempo de muita coragem. A maturidade, né? Fica muito claro, assim, em todas as histórias. Porque, começando, né, de como eu recebi o convite, eu conheço muito o esposo da Giana, que é o Dalton, porque ele também é esportista, né? Assim como eu, ele corre e tal. Então a gente já se conhecia e por isso eu acabei conhecendo a Giana, né? Nesse meio de esportistas e tal, todo mundo acaba se conhecendo. E aí um dia eu recebi uma ligação da Giana, né? Lu, você aceita participar e tal? Na hora foi a mesma coisa da Ana, assim, né? Eu pensei, nossa... Eu escrevo tanto sobre tanta gente, tantos projetos, tanta assessoria. Cris, é isso escrevo artigos para as pessoas. Sabe? Foi engraçado, porque, gente, eu escrevo tanto, né? Minha profissão é escrever, diariamente, né? Só que quando você vai contar a sua história... tem um desafio e tanto, né? Porque uma coisa é você contar a história dos outros, né? Sim, outra coisa é você contar a sua história. Mas foi um desafio e foi muito bacana. Eu me lembro quando eu fui fazer o mestrado e aí um dos requisitos é o memorial descritivo. Então, que eu tinha que contar a minha história. Gente, isso me pegou. Como é impressionante. Porque a gente sente assim, vai se desnudando, né? Diante daquele papel. E nós que trabalhamos com escrita e temos responsabilidade com escrita,
até que ponto, em que medida o que a gente está escrevendo vai provocar uma reflexão, vai contribuir, vai de alguma maneira inspirar, né? A gente se julga. A gente se julga enquanto está escrevendo. Será que o outro vai gostar? Será que a outra pessoa vai compreender essa história? Ou será que ele vai achar que é uma história banal? Exatamente. E a gente não quer que a pessoa sinta como uma história banal, né? E acho que é por isso que você... Como eu vou escrever, então? Como vai ser essa escrita? E, Ana, qual é a sua história? Qual a sua formação? Qual foi o desafio que você viveu? Que justifica fazer parte de um livro com tantas histórias? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o livro, né? Entrevistei a Giana e eu fiquei encantada. Tanto assim, gente, que esgotou a primeira edição. Já esgotou. Já está na segunda tiragem. Menos de uma semana, né? Menos de uma semana já encerramos. Então, assim que a Humanos colocar no site, você corre e garante o seu, porque realmente é um livro que está fazendo sentido para muita gente. Hoje já está na Amazon, não é? Entrou hoje, isso, o e-book. O e-book já gostando do papel. Quando eu conseguir todo comprar mundo. o meu, eu vou querer autógrafo. O cheirinho do papel é muito bom, né? E como foi, assim, a sua trajetória? O que você traz aqui? Então, na verdade, a minha história é a parte de ressignificação profissional. Eu sou advogada há 21 anos. E quando a gente fala sou advogada, porque realmente faz parte do sangue, já está aqui. É difícil você tirar esse carimbo. Sim. Porém, nos últimos 6 anos, eu tinha uma insatisfação natural da minha profissão. Eu não conseguia mais desenvolver aquilo da mesma maneira como eu desenvolvi nos primeiros 15 anos. Algo faltava. E nessa falta, eu comecei a buscar, primeiro imaginando que poderia ser o empreendedorismo. Eu achava que eu precisava profissionalizar o meu escritório de uma maneira diferente. Eu tinha que falar uma linguagem mais profissional com o meu cliente, quase industrial. Na minha cabeça era algo muito peculiar o que eu desejava. Comecei a implementar os trabalhos e fui desenvolvendo, mas ainda não era aquilo. Eu queria algo diferente. Eu estava fugindo, na verdade, da advocacia contenciosa. Eu não queria mais o processo. Sim. Então eu estava buscando essa transformação, não fazia mais sentido eu estar na ponta. E você advogou em que área? Eu advogo na área empresarial, focado em trabalhista e civil. Sempre foram nessas duas. E eu comecei a perceber que não tinha mais sentido eu ficar lá na frente quando o cliente trazia o problema. Se eu estava prestando serviço mensal, eu precisava oferecer para ele o preventivo e tinha que evitar que ele tivesse problemas o tempo inteiro. Isso já fazia parte. Mas eu não queria mais nenhum cliente de contencioso, eu estava querendo me livrar. Ficou urgente, né? Ficou algo... E era muito urgente. Era sufocante e eu não tinha mais paz, até um dia que eu tive uma crise de ansiedade fortíssima. O corpo sentiu, pediu ajuda. Porque quando ele passa, quando o corpo grita, já não tem mais jeito. Você já está no limite. Você já está no limite. E existem coisas que a gente não explica. Todas as pessoas achavam que eu era uma pessoa super calma, tranquila, serena, até eu acreditava nisso, até o dia que eu tive a crise de ansiedade. Porque aí eu não conseguia sair, é como se fosse uma crise de pânico. E como ela se manifestou, assim, com esse medo? Eu tive medo de fazer até a audiência de encerramento. Nossa. Coisa que eu fazia com o pé nas costas. E não tem uma explicação, por isso que eu falo, a mente é algo muito... Era tipo pânico mesmo, Era né? Pânico, uma crise de pânico. E você não consegue justificar, você não consegue entender. Então, muitas mulheres podem estar passando por isso e realmente sentem... por instinto, eu tive uma atitude instintiva. Eu falei, eu preciso ficar na minha casa. Eu voltei para dentro da minha casa, coloquei a equipe para trabalhar e eu saí do olho do furacão. Sim. Então, o que aconteceu? Eu fiquei uns 30 dias assim, só respondendo em conta-gotas as coisas. E nisso eu percebi que eu desacelerei, porque a minha mente estava muito acelerada. Então, estava assim, eu não dormia à noite. Com isso, só fazia sentido uma coisa, mudança, eu precisava mudar. Eu falei, eu não vou sobreviver nesse caminho. Não é mais dessa maneira que eu quero continuar. Né? E foi essa mudança que eu transformei. Aí eu fiz formação em coach. Aí quando você faz a formação em coach, você quer abandonar tudo, você quer virar coach, só coach. Porque é uma delícia a matéria. É apaixonante, gente. né, Não gente? É uma delícia. Eu tô fazendo uma MBA e tem uma disciplina de coach. Eu falei, gente, eu tô apaixonada, mas eu não vou. Mas quando a gente faz, a gente fica isso. Assim, nossa, é muito lindo. Essas ferramentas. Só que ela é possível você implementar na sua vida profissional.
motivacional e também auxiliar outras pessoas. Sim. Mas no primeiro momento eu não nego, gente, eu tinha vontade de abandonar tudo e fazer igual aqueles coaches, assim, bem famosos, abandonei minha carreira. Agora eu sou coach de sucesso. Eu queria. Eu falei, não, Ana Maria, você tem uma outra personalidade, põe o seu pezinho no chão e volte pra ele. E aí nisso eu acabei desenvolvendo, fui fazer, aí hoje eu presto consultoria, sim, para advogados, na parte de mentoria, até por conta da minha experiência, Sim. mas hoje eu sou consultora jurídica, meu escritório continua existindo em outro formato. Mais leve para você, pessoalmente. Nossa, gente, eu falo que até a pandemia ela encaixou com esse formato. Tudo funcionou. Era para ser assim. E hoje eu sou leve, tanto que acho que, no final do meu texto, vocês vão ver que eu... dá pra ver. A gente não pode contar tudo, porque você não perde a graça, Eu quero né? saber todos os detalhes da história, mas assim, é muito interessante a forma. E como tem histórias iguais, né, Lu? Muitas. De mudanças assim. Muitas. Como você fala assim, nossa, é igual a minha história. É que existe uma inquietação, né? Eu acho. E eu acho que, como a gente estava falando, eu acho que isso faz parte da maturidade, né? Lu, como a sua contribuição neste livro traz essa sua mudança muito pro lado esportivo, que eu acompanho, já mandei mensagem para ela, falei, nossa, sou sua fã, eu acho o máximo quando você... Falar nisso, você tá em débito, né? Porque um monte de vezes ela manda vir, ai, Lu, como que eu faço para começar a correr? Ai, Lu, não sei o quê. Eu também já pensei tanto em Ai, Lu, eu vou começar a correr. Eu já chamei ela. Eu me ela. sinto vitoriosa com ela. Aí o tombo. Não, gente, o tombo, todo mundo, vocês imaginam, aquele tombo sacudiu, ó. Sacudiu geral, né? E como foi, Lu, esse despertar? Então, é muito engraçado, né? Porque todo mundo acha que você com 40 anos, você não pode começar a fazer uma atividade física, né? As pessoas acham que você tem que começar jovem e tal. E isso é um engano, né? Porque, na verdade, quando você busca essa mudança e tal, você está buscando qualidade de vida. E a qualidade de vida ela é fundamental em qualquer época da sua vida, né? Mas comigo, eu tava tipo a Ana, assim, assoberbada de tanto trabalho e eu não cuidava de mim, sabe? Assim, eu comia mal, comia fast food. Trabalhava muito. 14 horas por dia, naquele monte de papel, Tensão, atendendo gente. pressão. Você sabe como é que é a assessoria, né, Ana? Jornalista ligando toda hora, o chefe te chamando, o cliente chamando. Coração. Cara, assim, e eu pedia comida, pedia fast food 2 horas da tarde, comia na minha mesa, na frente do computador, sabe? Chegava em casa 10 horas da noite, morta de cansada. No outro dia começava tudo de novo. Aí chegou uma hora, sabe, quando te dá um start, assim, você fala, cara, o que eu tô fazendo comigo, entendeu? E aí eu tava acima do peso, com barriga, aquela barriga começou a me incomodar, começou a me chatear, e aí eu conto a história no livro, não vou contar tudo, porque não vou contar tudo, vai ter que ler o livro, mas foi quando, sabe, eu resolvi mudar a chave, e aí eu busquei ajuda profissional, né, contratei um personal e uma nutricionista, e eu encantei. E até né? então, você não era uma apaixonada pela prática de atividade Eu nunca física. fiz nada. Porque eu nunca fiz nada, gente. 44 Você anos, tem nunca chance. fiz nada. Eu tenho chance. Eu comecei com 38 anos. Aos 40 anos eu corri minha primeira maratona, que são 42 quilômetros. E aí depois disso eu virei, né, maratonista, já corri quase 10 maratonas em vários lugares do mundo. E agora eu sou triatleta, né? Eu nado, pedalo e corro. Uau, é uma linda, né? Super bem, né? Ela arrasa. E eu treino todos os dias. Todos os dias, de segunda a segunda. Você organiza a sua agenda e você coloca como prioridade. Você começa o dia ou você... Começo o dia. A minha primeira atividade do dia, eu acordo todo dia 4h30 da manhã, levanto, vou pra pista, faço meu treino de pista ou vou pro asfalto, corro, vou pra natação, segunda, quarta e sexta. 8 horas da manhã eu já estou na frente do meu computador, trabalhando. Super disposta. Demais! Você é uma pessoa mais feliz a partir do esporte da sua vida? Completamente, gente. O esporte me revigorou completamente. Assim, eu era mal-humorada, eu era chata, eu era briguenta. Eu trabalhava com ela, gente. Eu trabalhava com ela. Não deve ser isso, não, né? Muito bem-humorada. Não, mas eu
mas a tensão que a gente vivia, né? É lidar de maneira diferente com tudo externo. Exato. Ana, eu acho o seguinte, na próxima edição do livro, a gente vai ser a Lu. Aí a Lu vai estar no Aí a Lu vai estar a gente vai lá na próxima etapa. Não, gente, mas é incrível como que faz bem. Porque o que acontece? Aquilo te deixa leve, sabe? O esporte na minha vida hoje, ele é fundamental. E é o que eu sempre falo, Ana, não é porque eu corro, porque eu sou triatleta, porque eu faço atividade física 2 vezes por dia que você tem que fazer, entendeu? Você tem que achar aquele esporte que melhor se adequa. Você pode jogar tênis, você pode andar de patins, você pode andar 2, 3 vezes por semana, mas tem que ser uma coisa prazerosa, porque é isso que vai fazer que se torne rotina na sua vida. E movimentar o corpo. Um psicólogo, né? O psicólogo diz assim, que a gente cansa muito a mente e descansa muito o corpo. E a gente precisa cansar esse corpo para descansar a mente. Então a conta não fecha. Então as pessoas estão tão cansadas mentalmente, estressadas mentalmente, sendo que o esporte é algo acessível. Você pode correr no parque, você pode ir para uma universidade federal que tem pistas. Claro que se você tem a oportunidade de ter um personal, maravilha, mas existem possibilidades. Não, hoje você não precisa. Orientação, né? Você pode, tipo a corrida, uma corrida leve, que não seja uma corrida, né, que você vai querer, tipo, eu ir pra maratona e tal, não. Mas se você pode começar correndo, trotando no parque, sabe? Ir no Mãe Bonifácio, que é uma delícia, lá no Parque das Águas. Temos o Tianaíra e hoje a gente tem mais opções de parques na cidade, né? E aí você vem e resolve estudar, né? Ela é advogada, ela é jornalista, estudar educação física. Maravilhoso. Por que estudar educação física, não? Para entender um pouco mais sobre essa questão de metabolismo, de fisiologia do exercício, sobre cinesiologia, sobre essas questões que eu gosto muito. Por exemplo, eu quero nadar. A natação ela é um esporte que exige muita técnica. Né? A bicicleta exige muita fisiologia, você tem que entender a que horas que você se alimenta e tudo isso. Então, o que acontece? Em 2022, o meu plano é fazer o Ironman, que é, né, que vai... Ela é uma linda. Ela é então, outra bobagem. Então, ela tá gente, ela tá num outro nível. Então, o que eu faço? O Ironman, você nada 3.800 quilômetros, você pedala 180 e depois você corre 42. Nessa sequência. Uma sequência da outra. É uma prova de... descanso 6 meses, pega outra coisa não, né? Não, embalado. Não, é um atrás do outro. É uma prova de 10 horas, no mínimo, de 10 horas, mas tem gente que chega a fazer, o máximo delas são 17 horas. Então, é uma prova que exige muito conhecimento. E eu já estou pensando nisso lá na frente, sabe? Eu quero, a hora que eu for fazer a minha prova, eu já estou me preparando desde já. Então, hoje eu faço o meio, né? O meio Iron, que é a metade disso. Isso para mim hoje é muito fácil de fazer, eu faço treinando. Mas o full, que a gente chama, já é uma coisa muito mais complexa. Sim. E para entender, Ana, eu acho que é legal você entender de coisas diferentes, não é, Ana? Adoro. É maravilhoso. Eu fui fazer mestrado em educação, porque eu queria uma área... Eu não queria as teorias de comunicação, eu queria outras coisas. Isso é chato. Conhecer outros autores, outros professores, outros desafios. Mas você sabe o que eu acho? A gente, quando nós entramos na faculdade, você faz uma faculdade, por exemplo, e fica só naquele assunto técnico. E de repente, quando você abre o seu leque, você consegue enxergar, ouvir melhor, você consegue sentir melhor a outra pessoa. Na área do direito, quando eu fiz as 2 formações em coach, quando eu fiz o curso de empreendedorismo, eu consegui entender melhor a dor do meu cliente. E, Ana, a gente não tem esse contato com o empreendedorismo, com gestão na faculdade, no curso de graduação. E quando eu consegui entender a ferramenta, aí às vezes eu vou falar, sabe por que você está tendo esse problema? Por conta disso. Então eu falo de questão de gestão. É unir teoria e prática. Isso. Eu acho que isso é sensacional. E a gente precisa saber, porque e combina com a ideia da consultoria,
Combina com a ideia, você não está fazendo um projeto lá, quando você... 2022. Então eu tenho que estar de camiseta lá prontinha para sua torcida. Sim. Mas enfim, né? Só para constar. Vou levar todas. Vai que eu acho que eu já tenho que começar a fazer um treinamento para estar pronta, né? Pronta para poder acompanhar um pouco. Tudo bem. Mas então, o que acontece? Quando você tem um projeto definido, você já começa a melhorar a sua performance. Quando você está fazendo o curso de educação física, você já está pensando, eu preciso entender a fisiologia, eu preciso entender para cada vez melhorar mais. E a gente está aqui para isso. É esse movimento que faz a diferença. Você fazendo seu mestrado em educação, poxa, não é isso que é o bacana? E o interessante, porque todas nós aqui, né? Isso fica também para quem está nos assistindo, né? Essa reflexão. Muitas vezes, né, no nosso caso, a gente foi para a faculdade muito jovem, né? Sim. Saindo da adolescência, entrando na vida adulta, muito jovens, menores de idade. Sim, menor. Né? E aí você tem uma vivência diferente de hoje na maturidade. Meu Deus. E é diferente a gente na faculdade agora. Eu vejo isso. Agora. Porque eu tô com um monte de coleguinha que são todos assim, primeira faculdade. Aí você olha assim e fala, gente, como que eu era? A minha filha tá na faculdade, né? Aí você... E é tudo assim, e a gente se sente... Parece que agora a gente tem que aproveitar esse tempo, não é? E aí eu me lembro dos meus colegas que tinham idades que hoje eu tenho, na época da faculdade, eu falava, gente, como ele é rápido, como ele viu isso e como que eu não vi? Que só o tempo nos dá. É só a vivência. E também hoje é uma outra época, né, Ana? A nossa, eu e a Ana formamos juntas em jornalismo, né? A professora falava assim, agora vocês pegam o papel, põe na máquina, quando tinha máquina. E a gente fez a máquina de escrever e o computador, porque foi na nossa época que... Então, começou a entrar na máquina e a gente saiu. Sim. Então a gente teve um semestre no computador. Não, diagramação, lembra, Ana? Diagramação a gente pegava uma régua, um papel quadriculado. Cara, isso faz o quê? 20 anos. Mas um beijo pros nossos professores de jornalismo da UFMT. A Sônia, Zaramel, Rosângela, Joaquim, Maurélio. Maurélio é um Mariângela, Tinho. Nossa, um monte de gente, muita gente assim que estão no mercado, maravilhosa. Que na época da faculdade, foi lógico que começou a aparecer os computadores, eu digitava. Eu tinha o computador e eu começava a digitar os trabalhos para os amigos. Então eu digitei trabalho de todo quanto é. Aproveitou para... Você tinha computador? Você já era empreendedora, viu, Ana? Eu digitava trabalho para todo mundo. Você lembrou agora? E às vezes eu passava a noite digitando trabalho para economia, para administração. Já estava ganhando dinheiro. E o que é interessante também, que nesses 20 anos, né, na 20 anos, quando a gente começou a nossa carreira, muitas mulheres naquela época, com a nossa idade de hoje, já estavam pensando na aposentadoria. Né? Eu vejo isso da minha mãe, que se aposentou com 40 e poucos anos. Sim. Então, assim, hoje, nós, né, a gente está nessa, né, somos mulheres de 40, sim, recomeçando, né? Querendo muito e vendo outras mulheres assim. A gente vê no auge. Eu ouvi uma frase esses gente, acho que a gente tá no auge. Será que eu tô mentindo? Eu tô hoje. Pode ficar, tá valendo. Ai, gente, eu tô insuportável hoje. Encontrei meu grupinho. Minhas amigas. BFF, né? Assiste que você vai aprender com a gente, ser novinho. Ai, gente. Você sabe que teve uma amiga que ela trabalha com a parte de planejamento financeiro. E ela falou assim, eu sempre fiquei com essa coisa, com essa crença, quando eu aposentar, aí ela me dando uma aula ali, né? Falou assim, Ana, eu não penso em aposentar e parar, não. Eu falei, não? Ela falou, não. Eu falei, o que você quer fazer? Ela falou, minha hora vai valer muito mais do que ela vale agora. Eu vou escolher o cliente. Eu falei, adorei isso. Eu falei, nunca mais pensei em aposentar. Sim. Eu falei, eu quero mudar o que eu faço, mas eu não quero parar, nunca mais. Ser produtiva, né? Isso, as pesquisas mostram, gente, que a produtividade está ligada à saúde. Saúde física, e a saúde emocional, mental. Sabe, a saúde mental é incrível. E até o próprio esporte ajuda isso, né? A atividade física em geral. A gente não precisa falar esporte, né? Mas atividade física. Menina, eu atendo assim, faço 10 coisas ao mesmo tempo, tenho uma memória de elefante, não esqueço nada e tô assim, sabe, ligada sempre. Isso ajuda muito. Você tem que estimular.
né? Sim. Para você não ter lá na frente um Alzheimer, um problema, né, de mente e tal, é importantíssimo. É aquela frase, né, se não usa, atrofia. É tudo, mesmo. gente. Você que está aí assistindo o vídeo, a gente vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto nesse bate-papo. Eu vou querer saber das meninas, afinal, como foi conhecer outras mulheres, quais as histórias que impactaram, né, vocês também. Então não saia daí, é um tempinho só para tomar uma água, que a gente volta já já. De volta com o VIP de hoje, eu aqui no estúdio com a Ana Maria e a Luciane, elas são autoras, né, fazem parte desse projeto Metamorfoses da Maturidade, que é um livro que reúne o texto de 11 mulheres, a organização da Giana Benato Ferreira, da Humanos Editora. Aproveitar e mandar um beijo para os meninos da Humanos Editora, que são pessoas super dedicadas e compromissadas com esse universo literário, da escrita. E a gente está contando a história de mulheres que se revisitaram, né, viraram páginas e reescreveram sua história de maneira ainda mais inspiradora. Ana Maria e Luciane, vocês são assim para mim, né? Então, a minha alegria tanto... Muitas mulheres falam, ai meu Deus, preciso entrevistar a Ana Maria, a Luciane... Que bom vocês! Advogada, jornalista, advogada também. A Ana Maria, ela se apaixonou e se dedica também à gestão. A Lu foi para o esporte, maratonista, triatleta, ganha prêmios. Nessa composição, né, coletiva, nesse trabalho coletivo, como foi conhecer as outras mulheres? Assim, vocês tiveram momentos mais de proximidade, foi à distância, foi um momento? Como foi? Porque vocês tiveram o lançamento do livro, né? E algumas mulheres, acho que quase todas participaram, né? Acho que faltaram três, né? Pessoas faltaram apenas. Nossos contatos acabaram acontecendo de maneira virtual. Fizemos algumas reuniões por conta até da pandemia, e as meninas que moram fora também precisavam participar. E acabamos fazendo, mas a conexão maior, eu acho que eu vi no grupo do WhatsApp, você acredita? Eu não sei se a Lu vai concordar comigo. Sim. Que nós começamos... Nós conversamos naturalmente. Eu acho que as mulheres, a partir dos 40, elas ficam mais comunicativas. Com maior facilidade. Elas não têm uma... Elas já são, né? Elas ficam mais, né? Elas não mais à vontade, não tem vergonha, né? Não tem mais... Eu acho que ficam mais ousadas. Eu acho. Eu acho que a gente... É isso mesmo. Você não tem vergonha e você deixa a ousadia... E se alguém se incomodar, fica corajosa. Tchau, para de seguir. Esses dias eu falei para alguém que veio tirar uma dúvida comigo sobre vídeos e pediu umas dicas. Ele disse assim, nossa, mas eu tô recebendo crítica. Eu assisti e gostei. Falei, não, mas tá bom. Falei, quem não estiver incomodado, que pare de te seguir. Tchau. É isso, para de me seguir. Gente, né, eu acho que a gente pode contribuir com o próximo, a gente pode contribuir com as pessoas. Então, se a sua opinião não for tão positiva assim, fica na sua. Né? Uma coisa é ter argumento e algo que pode construir. E a gente vai aprendendo também com a maturidade escolher quem a gente ouve, quem a gente quer ter. Exatamente. E as pessoas, Ana, é muito legal você falar isso, porque as pessoas gostam de te diminuir e gostam de te, sabe, quando te botar você começou pra baixo. A correr, alguém falou, ai, Lu, você trabalha muito, você não vai dar conta. Nossa, gente, foi assim. Ai, Ana, você é pro gestão, não, até de escrever. Não, ainda mais que eu escolhi uma coisa que chama-se coach. Você já ouviu falar em coach no mercado de trabalho, no mercado hoje? Porque tem coach de tudo. De tudo. E aí virou algo que não é legal. Só que a gente precisa entender todo aquilo que a gente fala. Entenda o assunto, vá a fundo, estude. Eu não faço nada se eu não sei. Eu preciso estudar, preciso conhecer. Você não está fazendo lá educação física. Então a gente estuda. Não é qualquer coisa que vai me convencer. Eu preciso entender. E até de escrever, né? Assim, eu vi num recadinho, né, de uma pessoa que escreveu. Então, eu também comecei assim. É o primeiro passo para se tornar escritora. Aí eu falei, gente, mas será que eu não sou escritora? Assim, tudo bem, pode ser um pouco de ousadia minha querer ser escritora, mas nós somos é o primeiro passo realmente que eu estou dando como escritora. Não é fácil você escrever a sua história.
temos um livro. Temos um livro. Temos um livro. Um livro entendeu? lindo, organizado por uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, Giana. Deixar um beijo pra Giana, nossa Gente, querida. ela é incrível. Ela é. Eu fiz uma entrevista com ela no site Repórter MT. Então, o André, irmão do Eduardo, aqui tudo uma família. Então, você pode ir lá pro site Repórter MT, assistir. Quem tá lá, vem pra cá assistir o vídeo. Tá tudo junto e misturado, né? E assim, ela é inspiradora, né? Ela é fantástica. E ela ter essa sensibilidade de escolher histórias diferentes, todas, né, com algo que conversa com a outra. Qual foi a história? Vocês não leram tudo, né? Então, se eu te perguntar alguma história que te impactou de outra pessoa. Todas as histórias, elas fazem muita diferença. Eu gostei muito, eu me emocionei bastante com a história da Laura, já li. Também gostei da história da Laura. A história da Laura, ela traz uma verdade, tem uma questão que ela está contando a história dela. É como se ela tivesse feito uma carta para a irmã, então assim, uma coisa, gente... É bem legal. É emocionante, eu não quero contar tudo, mas é uma história emocionante. Quantas pessoas já passaram por situações uma perda, né, familiar. Isso, então ela conta de uma maneira tão delicada, tão amorosa e ao mesmo tempo tão verdadeira sobre as transições e fala, ela usou alguns termos que eu achei maravilhoso que ela utilizou e fica gravado, não quero falar muito, mas enfim, é difícil, né? A segunda história da Valéria, que a Valéria fala sobre o slow life, que ela ressignificou a vida, ela conta mais ou menos essa história que a gente está falando aqui. Eu estava assim, super atribulada, não tinha mais para onde escapar, eu mudei minha vida, eu abandonei. São todas histórias de superação, sabe, Ana? Isso que é legal. Coragem, aí tem uma história da Lu, você conhece a história da Lu? Conheço, a maratonista, maravilhosa. A história da Lu foi... Bom, ontem eu estava lendo a história da Lu, porque eu já passei várias, eu cheguei na Lu. E eu lia pro meu marido e falava assim, escuta isso que ela falou. Olha o que ela falou. Falei, olha a força dessa pessoa. E o que é a maneira como vocês, né, escrevem, eu li algumas, né, vocês inspiram, vocês convidam quem está lendo para essa reflexão. Exatamente. Né? Então, assim, essa história, ela é inspiradora, mas poderia ser contada de uma maneira que poderia me intimidar. Sim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Não, ao contrário. Você aproxima, você quer mostrar que a gente pode sim, em qualquer momento. Sim, e eu falo muito generosidade. isso. Eu falo muito isso, sabe, na minha história, que toda hora é hora. Você pode ter 50, 60, 90 anos, sabe? Não existe limite para você mudar a sua vida, para você fazer uma atividade física, sabe? Eu reforço muito isso. E eu convido as pessoas a conhecer esse mundo, sabe? Porque as pessoas têm uma barreira, assim. Eu odeio academia. Eu odeio caminhar. Gente, eu não fazia nada. Eu nem caminhava. As pessoas me convidavam para caminhar e diziam assim, sério? Tem um filme tão ocupada. Tão ocupada, gente. Eu vou ficar lá no parque andando, perdendo meu tempo, né? Gente, sabe? Você precisa virar essa chave, porque isso só te revigora e só te faz bem. Mas você percebe que existe um incômodo? Quando você tem um incômodo, você tem que ter coragem de enfrentar. Isso é em tudo, né, Ana? Em qualquer coisa. Se aquele incômodo está acontecendo, nós precisamos mudar, a gente precisa ter uma atitude. A mente está chamando, né? A mente fica ali. O corpo está te avisando. Te avisando, né? Ele está te avisando, legal. não tá bom. Isso serve para o relacionamento, serve para o seu trabalho, serve para o seu estudo, serve para a sua atividade física, serve para tudo. Incomodou, faz. Recentemente. Só que às vezes a gente não quer ver, A gente não quer ver. A gente cria várias, né? Aí as válvulas. Muda pro amor ou pra dor. É quando chega no limite, crise de... A Ana teve uma crise de ansiedade. Não sabia o que era. Não tinha jeito, você tinha que enfrentar aquilo e falar, não, eu preciso... E você falou de relacionamento, a gente viu aqui na pandemia, né? O tanto de casais que se separaram e tal. E às vezes é isso, né? Você tem aquele incômodozinho, mas você tem tão pouca convivência. Aí a hora que chega a convivência, que você realmente tem que ficar com a pessoa ali 24 horas, você sente que o negócio pesou, entendeu? Porque uma coisa é você conviver, indo pro trabalho, ficando 8 horas do lado de fora de casa, trabalhando.
E você volta e se encontra com seu companheiro. Como foi para vocês esse momento de pandemia, Ana? Como foi lidar com a pandemia? Qual foi o aprendizado, assim? Nossa, eu estava no meio das mudanças, né? E nessa mudança, eu tinha montado o meu escritório dentro da empresa do meu esposo. Olha que coisa mais maluca. Eu saí da minha estrutura, peguei meu escritório em si e montei numa sala, montei dentro do escritório dele, porque eu tinha mudado todo o formato de advocacia. E acontece a pandemia. Eu tinha que estar lá com ele. Nossa. Olha que coisa mais impressionante. Eu falo que Deus é perfeito. Eu tinha que estar com ele, porque nós dois precisávamos um do outro para nós tomarmos decisões. Eu comentei, acho que com a Lu ou com a outra pessoa. A minha sala do escritório, ela virou parecia um quarto, sabe o QG, onde acontece tudo? Todas as informações da empresa, todo o meu conhecimento de cursos de empreendedorismo que eu fiz, de gestão, aconteceram ali naquela sala. Eu colocava tudo na parede. A gente fazia Você foi fundamental naquele momento, para nós, né? para tudo acontecer, simplesmente a gente transformou a nossa vida do início da situação da empresa anterior. Hoje nós estamos numa situação totalmente diferente, para melhor. Eu tenho até assim um pouco de receio de falar, porque realmente a pandemia veio com muitas dificuldades, muitas pessoas não conseguiram ressignificar. Sim, verdade. Mas para nós foi assim, tanto como casal, em união, quanto na vida empresarial, quanto na relação familiar com a filha, com as outras pessoas, foi muito bom. Significou tudo pro melhor, né? Nós fazemos parte realmente um da vida do outro. E a gente sente isso. É muito impressionante, não tem como explicar. Sim. Parece até propaganda, né, de margarina, mas não é, gente, mas não é real. É real, existe. É uma história linda. Você pode fazer essa conexão na sua casa, com a sua família. Isso é muito legal. Teve muita verdade, eu falo, tem choro, tem alegria, tem dor, tem tudo. Né? Não é que é bonitinho aqui para fazer. Sim, mas é possível mas caminhar nesse caminho que tem espinhos, mas tem flores também. Sim, mas todos têm que se dedicar. E para você, como foi lidar esse momento de isolamento social, quarentena? Então, Ana, foi engraçado, né? Porque eu tive meu acidente dia 13 de fevereiro. Eu vinha num ritmo alucinante de trabalho e de treino, treinando muito, e porque eu ia fazer... eu tinha no meio do ano uma... Você caiu. Então, eu já vou chegar aí. Eu tinha no meio do ano um meio Iron, eu tava treinando para ele e tava treinando para a maratona de Londres, que eu ia fazer em outubro. Então eu tava assim, tudo organizado a minha vida. E trabalhando, treinando bastante, aí num fatídico dia, né? No dia 13 de fevereiro, eu tava treinando lá em Várzea Grande, a gente treina lá no Chapéu do Sol. E eu tava numa descida atrás do meu treinador, nós dois de bicicleta, né? E tava uma turma atrás, que a gente treina sempre, né, todo mundo um atrás do outro ali. E aí a gente tava descendo para ir para passagem. Nisso sai 2 cachorros do mato e ele desviou o cachorro e eu tava atrás dele, próximo da roda. Eu bati assim, a hora que eu desequilibrei da bicicleta, eu ainda consegui dar uma segurada, só que dela bateu a pontinha na roda dele e isso me desequilibrou. Eu tava numa descida, eu tava 50 por hora. A bicicleta bateu na dele por conta do cachorro que atravessou. Isso. E aí eu fui capotando na descida. Gente, meu capacete rachou assim no meio e eu caí com a cabeça, eu caí estatelada, né? E eu senti a queda, assim, eu vi tudo. Sim. E aí eu vi o e meio você vê, não tem como parar a queda, não, né? Stop. Não tem como parar, tanto que eu quebrei o dedo, esse dedo aqui, né? Não vou nem mostrar, né? Eu quebrei o dedo. Qual o dedo? E não, o pior é que eu andava com o dedo assim. Tá tudo bem? Tá bem. Com o dedo. Qual foi o dedo? O dedo quebrado. Não, eu coloquei uma placa aqui, tem uma placa, não estou te xingando. E foi engraçado, mas até eu quebrei o dedo, porque quando eu tava rolando, pra eu não bater com a cabeça no meio fio, então eu me joguei aqui. Aí eu quebrei a clavícula e essa parte aqui toda machucou. Machuquei bastante, foi um acidente bem feio, mas poderia ter sido pior, né? Sim. Graças a Deus, eu sou muito crente, eu acredito muito em Deus, eu peço muito quando eu saio de casa e, sabe... E aí, o que aconteceu? Eu fui, o SAMU veio, me levou, eu operei. Então,
Dali, aí eu já comecei a desacelerar, né? Porque eu não podia fazer nada. 2 meses eu tinha que ficar quieta no meu canto. Super cuidado. Pra recuperar. E aí veio a pandemia, em março. Dali um mês, a pandemia estourou. Então, você estava em recuperação. Então, eu estava em recuperação. Eu falo, gente, Deus faz tudo tão Sabe todas as perfeito, horas. sabe tudo, né? Aí eu recuperei. Aí logo eu comprei um rolo, botei na minha bicicleta, com 1 mês e meio eu já tava pedalando em casa. Imagina que ela fica quietinha. Já tava pedalando, nem que fosse exercício deitado na cama, Nem que tava fosse lá, terapia. perna pra Nem que cima. fosse fisioterapia, eu ia fazer, né? Mas eu adequei todo o meu apartamento para eu treinar. Então Certo. eu não fiquei, a pandemia eu treinei o tempo inteiro. Não parou. Não parei. Daí recuperei muito rápido. Com 2 meses eu já tava. Olha só. Bem, recentemente eu vi um post que eu achei muito interessante, me chamou muita atenção, falando assim que a mulher de 50 hoje é a 30 de ontem, né? A de 40 é a 20, a gente é tudo de 20. Eu acho É. que nós somos de 20. É porque nós estamos na 40. E aí mostrando, né, trazendo mulheres como Jennifer Lopez, Cláudia Raia, mas a gente tem Jane Fonda, que tem 80, é o ícone da mulher Sim, linda, sedutora, inteligente, enfim. E a Cláudia Raia mesmo falou muito nesse período de pandemia que tá vendo essa mudança para o olhar para a mulher como mulher. Porque há um tempo atrás, sim. a mulher com 40 ia fazer o personagem da vovó. Com certeza. Cláudia Raia contando isso. Exatamente, é. Que hoje, ela com 50 anos, ela é convidada para fazer a mulher fatal. Que ela é. Sim, né? Exatamente, Mulher. ela é linda. Maravilhosa, É. completa, Cheia de bailarina, energia. cheia de energia. É. E que isso também cabe a nós, mulheres, que nós tenhamos um olhar mais generoso para outra mulher. Com certeza. Porque depende muito da gente também, essa formação desse olhar mais Empoderar. generoso, como a gente educa nossos filhos, ou como a gente, às vezes, se posiciona em relação a um comentário machista, um posicionamento machista, né? Cabe a nós. Para vocês, a mulher, a sensualidade, a sexualidade, o vigor, é atemporal? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a mulher, a partir do momento... E eu acho que eu acho que são fases. Existe um momento da descoberta, quando pega a mulher no momento da adolescência, que ela começa a se descobrir, ai, ela tá naquele auge. De borboleta, chocolate. Não é? Tudo a Quando gente ela acha come- lindo, tudo mas é não é lindo. Mas aí quando chega a responsabilidade, você percebe que a mulher ela fica mais xoxinha. É. Ela vai ficando. Quando a responsabilidade da casa. E tem que dar jeito. E ela tem não que... sabe, às vezes, como administrar isso emocionalmente. Depois chega o filho. Aí vem o filho, aí ela não sabe mais quem ela é nessa história. Se ela é mãe, ela é esposa e ela acaba esquecendo Mulher de é cuidar. sobrecarregada, não tem jeito. Os papéis são muito desenvolvidos pela mulher. Assim, a gente tem uma atividade que não é somente ser mãe, né? E eu acho que a gente Tem muita não- mulher que é mãe até do marido, né? Aham, isso é verdade. E o que eu sinto particularmente que existe uma tendência da gente querer tomar essa fase que eu falo que ela ainda não está pronta. Ela sente a necessidade de dar conta de tudo. E ela não precisa. Você já pensou nisso? Sim. Que você não precisa dar conta de tudo, você precisa respeitar o seu tempo. E aí você acelera. E aí ela esquece quem ela é. Aí ela provavelmente vai andar com o rabinho de cavalo ali, não vai lembrar de passar nenhuma maquiagem, ela não vai lembrar do que é importante pra ela. E aí vem os 40. E aí os 40, mulher, eu acho que a mulher se descobre de uma maneira... Desabrocha, né? Eu acho que a mulher fica muito mais inteligente, ela interessante, ela tem um conteúdo, assim, ela consegue se desenvolver melhor, ela se apresenta melhor, ela não tem mais medo. E ela insegurança. se permite mais, Nossa, né? demais, eu acho. Porque eu acho que o importante, nós, enquanto mulheres, é a gente se permitir. A opinião né? do outro já não faz A tanto gente se bem. permitir ser feliz, a gente se permitir aquele momento. Eu acho também. Viver, né? Viver ela o que realmente começa a faz viver. sentido pra gente. Pra gente. É. Não só o que faz sentido pro filho, o que faz sentido pro marido, coletivo, pra mãe. Ou Mas não fazer por causa do outro. Ou do Ai, o que a outro. tal pessoa vai falar Sim. disso? Ai, que... Tá tudo né? Sim, e hoje a gente tem, né, tem tecnologia para a mulher se manter saudável, que eu digo, tem reposição hormonal quando precisa, né, que vai chegando lá, seus 50, 60 na menopausa. Então a gente tem todas as ferramentas
para manter essa jovialidade no sentido positivo, Sim. né? Dessa renovação. E eu acho que também vão ter aquelas pessoas que não vão, que elas vão querer ser bonitas sem nenhum tipo de outro tipo de cuidado. E elas vão, mas o importante é aqui. É que a gente viu, né, mulheres que assumiram os cabelos brancos, e tá tudo bem. A ruguinha dela mas aquela vai também que aparecer. quer pintar, porque eu Tá falo, vou tudo pintar, bem sou você igual a Hebe Camargo, gente. Vou ser igual a Hebe Camargo, vou estar aqui no VIP, 80 anos, no lombo, loiríssima. Adorei. Né? Eu acho que essa liberdade da gente ser o que a gente faz sentido pra gente. Né? Ah, eu quero pôr botox? Ok, não quero. Também tá ok. Quero deixar o cabelo branco? Ok, não quero. Também tá ok. Eu quero enrolar, quero Mas alisar. aqui dentro tem que estar bem, aqui Tem que estar bem, tem que ser pela gente. Por nós. Você tem que estar Por feliz, nós. eu acho que você tem que estar feliz. Que a felicidade, ela transcende. Você E ter, lembra da energia da que você energia. E ter muito cuidado com essa distorção de imagem que vem acontecendo muito, nessa distorção de imagem que a gente está num período de muitas lives, de muitas selfies, Sim. então a pessoa se olha e quer enxergar ali, muitas mulheres querem enxergar o que ela foi há 20 anos. Ou quer ser o que a O que outra a é. outra é. Esquece. E sendo que a beleza, ela é atemporal, ela está em todas cada um as tem idades, o cada seu um tem o seu charme, tem a sua... Essa coisa fala-se muito em harmonização facial versus padronização facial. Eu vejo muito padronização. A harmonização é lindo porque respeita os traços de cada pessoa. Sim. A padronização é aquele look, top model, que faz o rosto todo o mesmo formato, a mesma maçã projetada, o mesmo queixo. E aí você pega um rosto que é maravilhoso na sua essência e que quer padronizá-lo. Então nós mulheres temos que cada vez mais, quando a gente se fortalece a gente fica mais segura, a gente inspira outras mulheres nesse caminhar. É o respeito, né? É respeitar a si próprio. Você precisa se olhar no espelho e aceitar. E, gente, tem dia que você não vai estar bem também e segue o fluxo, muda o disco, faz outra coisa e faz parte da vida isso. A gente aceitar esses momentos, né? Gente, nossa entrevista tá chegando no final. Tá tão bom. Tô vendo ali, ó. Filmando e a gente fica conversando. Ali, ó. O livro então, esgotou já no lançamento, tá indo para a segunda tiragem. São histórias de mulheres inspiradoras, assim, vale a pena a leitura. Já estou ansiosa pelo meu exemplar, porque eu só pude fazer entrevista, não tive jeito de comprar, gente. E traz histórias muito particulares, né, de mulheres em momentos de vida que são aprendizados. Acho que a gente tem que abrir mesmo o coração para isso. Ana, quais são os planos para 2021? Essa moça que linda, advogada, agora é coaching, com foco em gestão e querendo também auxiliar outras pessoas, né, para que transformem as suas vidas, as suas empresas. Então, qual é o seu desafio para 2021? Nossa, gente. Você sabe que eu estava escrevendo isso anteontem, né? Eu estava lá colocando meus planos para 2021, depois de tudo que aconteceu. A gente tem que planejar. Então, eu já tenho um projeto para um segundo livro, na verdade, que já estava na programação. Eu achava que ele seria o primeiro, mas agora estamos aqui. Então já deu start. Em grupo, mas tem um livro que é voltado para a área de gestão, realmente voltado para advogados, na parte para escritórios de advocacia, para desenvolvimento profissional. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo já com mentoria para advogadas, até por conta do meu perfil, eu acredito que as advogadas acabam se identificando mais do que os advogados, né? Não é nenhuma escolha, é só uma situação pontual, acaba acontecendo. Então, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo com a parte de mentoria e a parte de consultoria. No mais, eu quero só viver a minha vida no que vem. E quem sabe eu vou fazer uma próxima inscrita já. Não sei se vai ser o Iron, gente. Não sei se é o Iron. Mas eu vou começar a correr. Vamos caminhar no parque. Vamos a gente mandar foto pra Lu? Não, me chama que eu vou com você. Você vai caminhar, então tá bom. Se a gente tá na primeira, ela já tá na 10ª. Não, a gente já parou pra caminhar junto. Claro, pra gente ficar fofocando. Lógico, isso mesmo. Lu, seus planos 2021? Então, Ana, eu continuo com a minha empresa, né? Eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa, de comunicação estratégica, eu atendo diversos clientes nessa área. Então, continuar com o meu trabalho, né, na área de comunicação. Tenho alguns outros projetos aí na área também. Eu faço podcast
o podcast da Caixa dos Advogados, que chama Direito em Ação. Então, a gente tem alguns outros planos aí nessa questão, né, dos podcasts. E tem vários projetos aí acontecendo. Continuar meu curso de Educação Física, eu preciso terminar, né? Somos mulheres em multiplataformas. E treinar sempre, né? Eu acho que faz bem viver a vida, ser feliz. Eu acho que a gente tem que torcer muito para essa pandemia, né? Que chegue a vacina, que todo mundo fique imunizado, né? Para abraçar, para estar perto das pessoas que a gente gosta. E faz tanta falta, né? Da gente chegar, chegamos aqui hoje, não sabia né? Uma vontade de... Mas essa pandemia trouxe muitas lições e que essas lições fiquem, né, para que a gente possa sair melhor como seres humanos, né, mais sensíveis. Acho que isso e já está tendo, né? Eu acho que já está tendo, assim, é bacana que da gente tirar uma lição positiva de tudo, né? E eu acho que vai ter. Eu tenho olhado, sempre buscado olhar pelo lado positivo mesmo. E foi um aprendizado, sabe? Olhar pelo lado positivo. Porque a tendência, às vezes, a gente olha, tá cansado, você pega o negativo. Mas esse ano teve tanta coisa que nós tivemos que fazer diferente. As lives foi uma novidade. Exercícios desafiadores. Para a gente estar trabalhando aqui, nós tivemos que criar novos métodos para poder chegar. Né? E isso não vai voltar, eu acho. Eu acho que tem coisas que vão permanecer, apesar da pandemia. Tem muitas novidades aí que eu acho que permanecem. Sim. Que foram a tecnologia, né? mesmo, digital, né? Explodiu. E só precisa voltar o abraço. O abraço. Precisa voltar o abraço. A gente, né, vai se despedindo por aqui. Agradecer aos meus parceiros, que é a loja Maria Rosa, do Shopping Estação, da Valéria Marcolino. Minha gratidão por me acompanhar, me vestir ao longo de todos os meus projetos. Cada hora eu tô num lugar, são tantos, ela está comigo em todos. A Evelyn Tavares. Gente, eu tô emocionada, eu tô gaguejando. Evelyn Tavares, acessórios, que são os complementos. Ao Espaço La Provence. Hoje o cabelo foi da Nalva Justina, um beijo, Nalva. A maquiagem da Renata Povas. Dizer que sem vocês, meus parceiros, Loja Maria Rosa, Evelyn, Espaço La Provence, né? Carla, minha grande amiga, minha irmã, sem vocês seria muito mais difícil. Então, as parcerias, para mim, elas são, sim, essenciais. Eu tenho muita gratidão. Gratidão especialmente por você que está nos assistindo, que acompanha o VIP ao longo de 20 anos. Então, a sua audiência é que dá sentido para tudo isso aqui. Então, muito obrigada, Ana Maria. Muito obrigada, Lu, porque sem nossas entrevistadas também o programa VIP não existiria. Muito obrigada. A gente que agradece. Eu agradeço demais também a oportunidade de estar aqui com você, falando de um livro tão gostoso. Tão lindo, né? E a gente convida, né, as pessoas para lerem. Leiam, vale a pena. De 2021. Ler é uma delícia. Vozes da maturidade. Vale a pena, tá muito legal. Vocês vão se sentir tão próximos de cada história, vai ter uma sensação de amizade. Cada uma vocês vão sentir que fazem parte de um pouquinho. E eu tive a oportunidade de matar a saudade das minhas amigas de adolescência. É verdade. O programa VIP de hoje fica por aqui e até o próximo encontro.